Tem tido um dia abençoado, um domingo cheio da presença de Deus, domingo em família. E é sempre bom a gente ter você que está aqui pela primeira vez. Já botar a mão assim. Oh, que bom, que maravilha. Bota a mão mais alta, eu quero ver. Que alegria poder receber vocês aqui. É um prazer enorme a gente estar juntos. Já foi dado aqui as boas-vindas a vocês. Mas eu quero também agradecer a Deus todo o meu coração porque vocês aceitaram estar aqui. E você não está perdendo tempo, você está ganhando muito tempo, porque na presença de Deus a fartura da alegria. Então eu quero compartilhar com você uma palavra, ainda que pequena, simples aqui, mas eu quero deixar você bem à vontade, você que nos visita, você que está aqui hoje, que tem um sonho, que tem um projeto de vida, que tem algo para acontecer na sua vida, um propósito de vida. Eu quero ministrar para você uma palavra hoje. Eu sei que você quer ouvir essa palavra porque Deus tem falado com a gente. Nós temos falado sobre pequenos grupos, temos falado sobre vida de comunhão na igreja, temos falado da Shalom de Deus. Você que está aqui nessa noite, Shalom significa paz, prosperidade, harmonia, bem-estar, integridade, tudo aquilo que é de bom. Então o judeu, quando ele vai cumprimentar alguém, ele nunca diz bom dia como nós dizemos bom dia, né? Ele diz Shalom, né? Então a gente manda uma mensagem para Meire e fala: Meire, Shalom, Meire. Eu desejo para você prosperidade, bem-estar, integridade, paz de Cristo, harmonia, tudo isso. Então é interessante quando Cristo nos une e Ele nos faz entender que essa paz excede todo entendimento. A paz que nós encontramos em Jesus, ela está para além de um intervalo entre duas guerras, ela está para além de um momento de quietude. E a paz de Cristo é a paz que excede todo entendimento. Você não consegue entender como uma pessoa que está passando por dificuldade está em paz. Você não consegue entender como uma pessoa que está num navio está em paz. Só pode ser Deus, gente. Não tem como ser outra pessoa. Eu queria compartilhar com você Mateus capítulo 11, versículo 28. Mateus capítulo 11, versículo 28. Diz-nos a palavra do Santo Deus: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meditando nessa palavra aqui, queridos, nós vamos percebendo que todo ser humano, ele tem um desejo na alma. Nós abrimos aqui dentro do Salmo 42, e ele fala que Davi, ele está foragido. Davi está no monte, e Davi ele olha para um cervo, né, um veado da Palestina, né, aquele bichinho o nosso veterinário pode falar, né, típico da Palestina. Ele vê ele desejoso por águas. Então o salmista fala assim: assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Então nós percebemos que todo ser humano, ele tem um desejo na sua vida. E o maior desejo que a gente pode ter não é o desejo de ter uma casa própria, ainda que seja muito interessante. Não é o desejo de nós termos um carro novo, ou quem sabe morar mais perto do centro. Tudo isso é muito interessante. Mas o desejo que o homem precisa, o desejo que o homem deseja de verdade, é descanso. Mas esse descanso que a gente encontra na Bíblia não é um descanso qualquer. Não é um descanso que você consegue através de umas férias, você consegue através de uma viagem. Não é um descanso que você consegue através de ouvir uma música bonita, ou de ficar no seu momento de quietude. Esse descanso está para além daquilo que a gente imagina como descanso. E para a gente poder entender um pouco o que Jesus está falando aqui, a gente precisa também entender o início de todas as coisas. Quando Deus faz o homem, antes ele faz o jardim do Éden. O Senhor prepara tudo para que o homem tivesse tudo do bom e do melhor. Perceba como Deus é especialista em te abençoar. Porque antes de Deus fazer o homem, Deus fez as árvores frutíferas. Antes de Deus fazer o homem, Luzia, Deus fez o sol para iluminar o homem. Antes de ele fazer o homem, ele fez
lua, tudo, a água potável, peixes no mar, tudo que o homem tinha, era Deus que tinha dado, e até hoje é assim. Mas perceba que Deus, Ele cria um homem, e esse homem é criado no 6º dia. Por isso que o nome do 6 é o nome do homem. Mas olha que interessante, Deus, Ele criou todas as coisas, quando chega no 1º dia, Ele cria a luz. E Ele vai criando, no 6º dia Ele cria o homem, e no 7º dia Ele cria o descanso. Agora a pergunta que fica para nós, para que Deus cria um descanso se o homem não tinha pecado ainda? Para que Deus cria um descanso se o homem foi criado no 6º dia e não tinha pecado ainda contra Deus? É porque Deus antevê. Deus conhece o meu futuro, Deus conhece o teu futuro, Deus sabe o que você está pensando agora, Deus sabe quais são as suas expectativas para amanhã. Então Deus, na sua presciência, Ele sabe, o homem vai cair, o homem precisa de um descanso. Só que o descanso que nós olhamos na Bíblia é um descanso sabático. É o dia do sábado para descansar. E o sábado não tem a ver exatamente com esse sábado que a gente está falando. O sábado é um dia que foi separado para o homem descansar. Mas perceba que o homem fracassa, lá no capítulo 3 do livro do Gênesis, o homem fracassa, o homem cai, o homem perde a comunhão com Deus, o homem perde aquele contato que ele tinha com Deus. Gente, imagina, na viração do dia, Deus aparecer na sua sala, meio, daquele jeitinho especial, você está sentado assim aqui, aí Deus chega assim e aparece na sua sala. Ora, essa irmã Elise está lá fazendo comida, daqui a pouco ela sente uma presença maravilhosa. Não é o Renan, ainda que ele seja maravilhoso, não são os filhos, mas é a presença de Deus, gente. Já aconteceu contigo vez por outra, né, Marcelo? A gente está trabalhando, irmãos, e a gente sente uma coisa envolvendo a gente fala, peraí, não é minha esposa que está tocando em mim, não são as minhas filhas, mas é o Espírito de Deus tocando na gente. E no jardim do Éden, o homem tem esse privilégio, porque Deus falava diretamente com Adão. Gente, que privilégio! Um Deus só para Adão. O amor de Deus todo concentrado em Adão. O amor de Deus todo concentrado no Éden, para Adão e depois para Eva. Mas a Bíblia diz para nós que eles acabam fracassando. Eles acabam fracassando. E o interesse de Deus é que eles deixem a terra descansar, que eles deixem agora tudo acontecer e saiam do jardim. Então a gente percebe que para entender um pouco do descanso que Deus tem para nós precisamos entender de onde nós viemos. Nós viemos de Adão. E nós falhamos, nós pecamos, nós erramos. Então quando você olha para o texto, nós percebemos que a realidade do homem depois do pecado é essa: fadiga, peso. Gente, como é que a gente anda pesado? Tem aquelas pessoas que a gente fala assim, tem que ir a algum lugar para receber uma oração, uma coisa, o clima está pesado. Esse peso não é peso de trabalho, não é peso físico, é o peso espiritual. Porque Deus fez o homem para que Deus estivesse sempre com o homem. Mas quando o homem falha, o que acontece? Vem o peso do pecado sobre ele. Quando o homem falha, vem a fadiga tomando conta do homem. E por experiência própria você sabe disso. Você pode procurar em todos os lugares, você não vai encontrar o descanso que nós encontramos em Deus. Adão está agora totalmente longe da presença do Senhor. Adão está totalmente fadigado, pesado, o coração dele está desse jeito. Como? Sem paz. E é interessante que Jesus, no capítulo que nós lemos, ele fala assim: vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, eu vou dar livro para você. E quando nós olhamos as histórias, nós percebemos que Jesus sempre foi procurado por pessoas. Irmão, Jesus é a única pessoa, grave no seu coração, que tem poder para te dar destino. Jesus é a única pessoa que tem poder para te dar destino. Qual é o destino de uma pessoa que entregou sua vida para Cristo? É habitar para sempre com Jesus. Deus não te fez, Deus não me fez para a gente viver gozando dos deleites da praia, do shopping e tudo mais. Ele não fez a gente para ficar aqui. Ele fez a gente para estar com Ele, porque o estado original do homem era esse. O homem deveria sempre estar com Deus, mas o homem fracassou. Qual é o estado do homem? Perturbação, peso na alma. Você pode fazer de tudo. Tem gente que nem tem dinheiro. Amém, gente? Ah, vocês não estão aqui não, vai embora. Tem gente que com dinheiro, mas esse dinheiro não tapa o buraco da tua alma. Tem gente que tem casa própria, mas essa casa própria ela não tampa, ela não sustenta.
Você tem uma família abençoada, você tem carro, você tem dinheiro para botar gasolina, está tudo bem. Só que isso não sustenta você. Porque lá no fundo da sua alma, no fundo da minha alma, a gente precisa de um descanso. E as pessoas que foram procurar Jesus naquele tempo, elas tiveram descanso. Olha que interessante. Se a gente tomar por base esse texto aqui, várias pessoas procuraram Jesus, pessoas diferentes procuraram Jesus, pessoas em condições diferentes procuraram Jesus, e pessoas em situações diferentes procuraram Jesus. Você quer ver, gente? É interessante. Jesus foi procurado por um senador. Jesus foi procurado por um zelote. O zelote era aqueles que tomavam conta da lei. Jesus foi procurado por um principal da sinagoga. Ele foi procurado por uma prostituta. Agora, o que tem a ver um senador com um zelote? O que tem a ver um principal da sinagoga com uma prostituta? O que tem a ver quando Jesus foi procurado por doutores da lei, foi procurado por crianças? O que tem a ver um doutor da lei com criança? O que tem a ver? Qual é o ponto de convergência para as pessoas procurarem Jesus? Jesus foi procurado por Zaqueu. Vocês lembram de Zaqueu? Zaqueu estava querendo ver Jesus. E você que está aqui, você lembra daquela canção, como Zaqueu eu quero subir mais alto que eu puder. Jesus foi procurado por Zaqueu, foi procurado também por Bartimeu, o mendigo Bartimeu cego pedia esmolas. No mesmo dia, o milionário e o mendigo pedindo ajuda para Jesus. Agora, o que você imagina? Qual é o ponto de convergência para essas pessoas? Ao mesmo tempo que um rico procura Jesus, um pobre também procura. Ao mesmo tempo que um doutor da lei procura Jesus, uma criança também procura. Ao mesmo tempo que um senador procura, também procura uma prostituta. Qual é o ponto de convergência? O que nós podemos encontrar com isso? O mendigo procurando Jesus, o milionário procurando Jesus. Porque o milionário procura Jesus, você já tem dinheiro. Para que ele faz isso? Jesus foi procurado por um leproso, gente. Foi procurado por Herodes, mas qual é o ponto de convergência? O que esses homens têm em comum? O que essas pessoas têm em comum? A verdade é que Jesus está procurando ainda pessoas que são doutores. Jesus está procurando pessoas também que não são doutores. Ele continua procurando homens que são esplêndidos e pessoas também que são simples. Mas qual é o ponto de convergência? Porque essas pessoas procuram Jesus. O que elas compartilham? É a pergunta que fica para nós. O que elas compartilham? O que elas têm em comum? Elas têm o quê? Cansaço na alma. Elas têm um vazio na alma, sabe, gente? O homem pode ter muito dinheiro, mas ele se iguala ao homem que não tem nenhum dinheiro. Quando ele faz o quê? Quando ele está na hora do vazio. Olha que interessante, uma mulher que conhece o mundo, ela se iguala a uma mulher que nunca viu um avião por dentro. Na hora do vazio. Todo mundo tem um vazio que só pode ser preenchido por Jesus. Todo mundo tem um vazio que só o Cristo pode preencher. Um homem sem instrução se iguala ao mestre. O mesmo professor que dá aula para um aluno que é tão simples, ele tem o mesmo vazio. Então qual é o ponto de convergência? Já parou para pensar que um delegado que manda prender o bandido, na hora do vazio, ele tem a mesma situação do bandido? O delegado que estudou, que se formou, mandou prender o bandido, mas na hora do vazio, os dois têm algo em comum. Eles precisam de descanso. Talvez você esteja aqui nessa noite e esteja pensando, o que você quer falar comigo? Eu estou dizendo que para você que entrou aqui, tudo que você fizer, tudo, você pode fazer de tudo. Isso não preenche o vazio da tua alma. Você pode tentar de todas as formas, você pode fazer o bem feito, bem bolado, bem ajeitado, mas isso não completa o vazio da tua alma. Porque foi assim comigo. E assim como foi comigo, foi com muita gente que está aqui. A gente tentava de um lado para o outro, bebia, fazia isso, outros cheiravam, outros bebiam, se prostituíam, iam para determinados lugares para fazer oferendas, até que a gente se encontrou com Jesus. Aí a nossa vida mudou, tudo se aclarou, veio paz para o nosso coração, veio alegria para o nosso coração, a nossa vida agora é outra. Eu não estou falando para você a respeito de gospel, eu não estou falando para você a respeito da Shalom, eu não estou falando para você a respeito da Igreja Batista, eu estou falando de Jesus Cristo. É Jesus que pode libertar o coração do homem, é Jesus que pode mudar a vida do homem. Então o que acontece com a gente? É que todo mundo tem um vazio, e somente Jesus pode preencher esse vazio. Você sabe que o pecado de Adão,
democratizou o nosso vazio, você sabia? O pecado de Adão democratizou o nosso vazio. Todo mundo aqui tinha um vazio, porque através de Adão o pecado entrou no mundo. Agora é interessante que esse mesmo Jesus que iguala as pessoas, que tem o mesmo cansaço, foi o Jesus que libertou o Bartimeu da cegueira. Esse mesmo Jesus que estamos falando aqui foi o Jesus que transformou a vida de uma mulher pecadora. A Bíblia diz que ela tinha 7 demônios. Jesus foi e expulsou aqueles demônios da mulher e ela ficou livre. Jesus encontrou com pessoas que ninguém dava nada. O próprio Zaqueu, por exemplo. Zaqueu era um cobrador de impostos. Ele falou assim: mestre, Jesus falou assim: desce, Zaqueu, que hoje me convém pousar na tua casa. Você que está aqui hoje, talvez você esteja pensando: como é que eu faço para Jesus ir lá em casa? Como é que eu faço para Jesus participar da minha casa de jantar? A porta está aberta hoje. Jesus está dizendo: vinde a mim, você que está cansado, você que está oprimido, você que está angustiado, está chateado, você que está deprimido, vinde a mim, que eu vos aliviarei. A pergunta que fica: Jesus tem esse poder? Tem. Jesus tem esse poder de aliviar. Jesus tem esse poder de transformar? Sim, Ele tem esse poder. Agora, quando nós olhamos o texto, Jesus está dizendo bem claro que existem algumas coisas que eu preciso entender. Que coisas são essas? É que existe um descanso. E nós falamos que lá no Éden tinha o Shabat. Lá no Éden tinha o sábado. O sábado é o lugar de descanso. Só que aqui hoje, o sábado não é um dia. O sábado não é um dia da semana. O sábado não é uma estação. O sábado não é um momento. O sábado é uma pessoa. O descanso que eu e você precisamos está em uma pessoa. Jesus é o descanso. Jesus é o descanso. Então perceba, quando Jesus cria todas as coisas, Ele cria a primeira luz, mas no final Ele cria o descanso. Tudo na sua vida vai ser iluminado pela palavra de Jesus, se você descansar nele. Como é que eu faço para descansar nele, Cláudio? É dizer: Deus, a minha família está na tua mão. Deus, tudo que eu tenho, eu quero que o Senhor participe aqui. Deus, tudo que eu possuo está na tua mão. Deus, o meu coração é teu, minha vida é tua, tudo que eu tenho é do Senhor. Por quê? Porque o Senhor é o primeiro e o Senhor é o último. Tudo é do Senhor. Jesus está dizendo: vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu vou aliviar vocês. Então Jesus, Ele é o nosso descanso. Existem 3 coisas nesse versículo. A primeira coisa que Jesus está dizendo é um convite. Eu não sei você, mas é tão bonito, é tão gostoso a gente receber convite para o churrasco. Quem gosta de churrasco? Que maravilha, gente, né? Ainda mais nesse tempo de jejum, dá até aquela, né? Mas agora não está dando, né? Mas é tão gostoso quando o Samuel liga e fala assim: aqui, vai ter um churrasco aqui em casa. E principalmente quando o camarada fala assim: o que é que tem que levar? Nada. Gente, meu Deus, aí é mais rico ainda, é mais forte, hein? Quando alguém fala: vai ter um churrasco aqui em casa, aí você fala: o que é que tem que levar? Cara, nada. As bombas, meu Deus. Aí você fica dando para chegar de tarde, irmão. Você fica contando as horas, fica: meu Deus, agora 5 horas que ele marcou, são 1h30 ainda, meu Deus. A gente fica desesperado, principalmente quando é de graça. O que Jesus está dizendo é que existe um convite. Se Jesus convida, é porque está tudo pronto. Ele não te pede para levar nada. Ele não está dizendo para você assim: não, traz uma peça de picanha, traz um pedaço de carne. Não está pedindo nada. Jesus não está dizendo assim: ó, vinde a mim e traga o seu dinheiro. Não. Ele não está dizendo assim: vinde a mim e traga o seu carro. Não. Ele não está dizendo assim: ó, vinde a mim, para com tudo, acaba com a sua vida, para de fazer faculdade. Não é isso que ele está falando. Jesus está levantando uma palavra de convite. E quem se responsabiliza pela festa? É Ele mesmo. Ele é responsável por tudo que vai acontecer de bom na sua vida. Você não precisa levar nada. Você não precisa entregar nada. Você só precisa levar a sua vida. O que Jesus está dizendo é que existe um convite. Qual é o convite? Vinde a mim. Como vai ser, não importa, irmão. Não importa. O que importa é que o convite está sendo feito. Isso é um convite. Agora, olha que interessante. Para quem ele está fazendo esse convite?
Para os discípulos, para os gregos, ele está fazendo um convite para quem? Porque às vezes parece para nós que Jesus é para os ricos. Para muita gente parece assim: eu não posso ir para a igreja não, que senão o pessoal vai olhar para o meu chinelo, vai ver que eu uso chinelo amarelo e outro azul. Alguém vai olhar para mim, vai ver que eu não tenho uma roupa, eu não ando de terno. Não. O convite que Jesus está fazendo não é para ricos, não existe um grupo seleto. Não é para gregos, não é para judeus. O convite de Jesus não é para saduceus, para fariseus. Para quem é então? O texto responde. Ele está chamando quem está cansado. Ele está chamando quem está cansado dessa vida. Quem já tentou de tudo não deu certo. Quem já tentou de tudo e ficou frustrado. Quem está com o casamento abatido. Quem está com a vida abatida. Ele está chamando quem está cansado. Então, se você está aqui nessa noite, se você está ouvindo essa palavra e você está cansado e oprimido, essa palavra é para você. Essa palavra é para você que está cansado. Então, vamos pensar um pouquinho nisso, irmãos. Jesus está dizendo assim: olha, existe um convite. Para quem? Para todos que estão cansados, estão oprimidos, aflitos, desesperados, sobressaltados, chateados. Às vezes você dorme, e cá para nós, quando a gente dorme e parece que só tem isso. E a gente sempre comenta sobre isso aqui na igreja. A gente trabalha, você chega lá, pinta o carro, levanta a porta, né? Levanta a porta nessa ordem, né? Levanta a porta da oficina, lixa o carro, pinta, entrega para o cliente, recebe, gasta o dinheiro, no outro dia a mesma coisa, abre a porta, fecha. Será que só tem isso? E Daniel, a gente que trabalha com contabilidade, né? A gente tem mais parceiros aqui, tem o Marcelo que está no grupo também de parceiros. A gente sempre comenta, você fica digitando o dia inteiro, entrega documento, o papai entrega a declaração, gasta dinheiro, outro dia a mesma coisa, final de semana tem outro, termina o ano, a gente fala: acabou o ano, mas continua a declaração, continua o imposto de renda, um montão de coisa. Será que só tem isso, irmão? A dona de casa que está aqui, será que só tem isso? Levantar de manhã, arruma a casa, faz comida, leva o filho para a escola, faz isso, faz aquilo, limpa a casa, o marido chega, se ajuda, a criança chega. Será que só tem isso? Na nossa mente parece que a gente vai ficar aqui para sempre. Parece que a gente vai ficar aqui para sempre. E a gente encontra com pessoas com 80, com 90 anos já, e tem gente que está fazendo a mesma coisa sempre. E a gente pergunta: qual é o teu destino? Eu não sei qual é o meu destino. Mas a pessoa continua cansada. E o cansaço não é físico, porque se fosse físico, uma férias resolvia. O cansaço não é físico, porque senão a gente ia para Cancún. Quem pode ir para Cancún aqui vai. Os caras ali, o Tony, o pessoal aí, né? Então, recebe aí. Amém? Pega aí. Mas se não der, a gente vai ficar com frio aqui, dá um tibum. Mas o cansaço não é esse. Se fosse esse o cansaço, estava tudo resolvido. Jesus está falando que existe aflição, existe desespero no coração das pessoas, existe estresse, desestabilização, a alma está desestabilizada. O que vai acontecer então? Jesus está chamando quem está cansado, quem está oprimido, quem se sente mal, quem se sente errado, uma pressão terrível na alma. Você deita e não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Você deita e se Jesus voltar, você não sabe o que será da tua alma. Olha que coisa interessante. O que significa isso? Significa que quem decide para quem é o convite é Jesus, e não as nossas teologias. Quem decide para quem é o convite é Jesus. E Jesus está dizendo assim para nós: vinde você que está cansado, você que está oprimido, você que não aguenta mais, vem para cá. Agora, ele faz um convite e ele dá garantia de que tudo vai ficar bem. Jesus dá garantia de que tudo vai ficar bem. Você pode olhar para uma pessoa e dizer assim: olha, Jesus falou que vai ficar tudo bem. Você pode olhar para a pessoa e falar? Fala com ela, só para animar, porque às vezes ela fica pensando que não vai dar certo. Jesus está falando que vai dar tudo bem, vai ficar tudo certo. Vai dar tudo certo. Calma, descansa. Se você estiver nele, vai dar tudo certo. Mas a gente que olha para as pessoas e diz assim: poxa, parece que está tudo bem para as outras pessoas e para mim está tudo errado. Uma pessoa cansada e oprimida, ela pensa assim: olha, parece que Deus prospera todo mundo e a mim parece que Ele me deixou aqui, né? Parece que para mim é mais difícil. Parece que para mim o frio é mais frio, o sol é mais quente. Parece que a dor dói mais. Tem gente que diz assim: olha, como é que as pessoas da minha volta são tão bonitas e eu sou feinho?
Não tem? A gente vai falando, o cara está se dando bem ali, eu não. As pessoas começam a ficar deprimidas. Se você não consegue dormir como todo mundo, se você não tem uma vida emocionalmente estável, é porque você está precisando descansar de Jesus. E o descanso de Jesus é muito melhor. Eu notei aqui, se você se sente desesperado, desestabilizado, chateado, se você está pensando coisas como assim, para que eu nasci? Se você está pensando aqui, para que eu nasci? Porque Deus é bom para as outras pessoas, mas para mim Deus não é bom. Porque nada dá certo para mim, porque Deus não gosta de mim como parece gostar dos outros, porque tem pessoas que chegaram depois de mim, já receberam já coisas boas de Deus. E outra frase muito recorrente, por que eu estou vivendo? Por que eu estou vivendo? Será que os anos vão passar e a história vai continuar a mesma? Imagina você ler um livro e da primeira página do livro está assim: e o Cláudio pegou o ônibus e foi ao centro. Aí você vira a próxima página, e o Cláudio pegou o ônibus e foi ao centro. Imagina, todo dia a mesma história. Nada muda. Mas existe um homem chamado Jesus, que ele disse assim: se você vier a mim, eu tenho um resultado para isso. Se você vier a mim, eu tenho solução para o que você está vivendo. Se você vier a mim, se você estiver cansado, oprimido, sobrecarregado, eu tenho solução para você. Então, se você está pensando, se você tem um pensamento assim, um pensamento próximo desse, então você está cansado, você está sobrecarregado. Se você tiver um pensamento desse, ninguém gosta de mim, todo mundo está se dando bem, só eu que não, então você está cansado, você está sobrecarregado. E para terminar, Jesus, além de fazer o convite, Jesus fala assim: olha, eu darei descanso para vocês. Qual é o descanso que o Senhor vai dar para nós? Descanso das aflições? Pode até ser. Mas existe um descanso eterno. Há um lugar separado para nós, onde não existe dor, não existe sofrimento, não existe tristeza, não existe boleto, não existe PVA para pagar, ICMS, não existe nada disso. Glória a Deus. Existe um lugar de paz. E como é esse lugar? A Bíblia diz que esse lugar é calçado por ruas de ouro. E pode parecer estranho para você que nunca ouviu isso, mas Jesus disse que no céu tem ruas calçadas de ouro, tem um mar de cristal. Mas você olhando para aquele mar assim brilhoso, tem uma árvore da vida no meio da praça, no meio do jardim. Existe uma árvore da vida para alimentar as nações. E outra coisa que existe no céu, existe anjos cantando para Deus. E o mais interessante é que quando nós chegarmos lá, nós nos uniremos esses anjos, nos uniremos esses seres celestiais e cantaremos: digno ao Cordeiro que foi morto, mas vive para sempre. Gente, que maravilha! É muito mais do que esse momento aqui. Aqui a gente pode ficar cansado, estressado, mas existe uma solução para nós. Você vai parar de ficar aflito, você vai parar de ficar agoniado, você vai parar de ficar estressado. Mas qual é o método que Jesus vai usar? Ele faz um convite. Ele faz uma promessa de descanso. E por último, ele faz o quê? Ele vai usar um método. E qual é o método que Jesus vai usar? Ele diz assim: vocês vão tomar sobre vocês o meu jugo. Poxa, Senhor, mas eu achei que fosse algo melhor, né? Porque eu estou tão cansado, estou tão sobrecarregado, você vai me dar um jugo ainda. Você vai me dar algo para carregar? É, mas esse jugo é suave, esse é diferenciado. Esse aqui é suave. E o jugo, para você que conhece, ou para você que não conhece, eles colocavam geralmente os bois para arar a terra, o touro, o boi, e eles colocavam um touro mais velho e colocavam um mais novo. E o mais velho sabe exatamente o que vai fazer, ele sabe que tem que andar, e aí o arado vai cortando a terra para depois o semeador jogar semente. Então eles sempre faziam o seguinte: colocavam um touro novo e um touro velho, um touro novo e um touro velho. Só que um novinho, o touro novo, que é você, que sou eu, o que o touro novo faz? O Senhor coloca um jugo aqui, ó. O jugo ficava aqui, ó, no animal. Então você imagina, um do lado do outro aqui, ó. Aí o que o touro novinho faz? O touro jovem, ele fala assim: poxa, eu não carei a terra, eu não
nunca fiz esse tipo de trabalho, né? Vou tirar esse negócio do pescoço, não consegue tirar. O touro novo, ele luta, ele se contorce, ele tenta fugir, ele se machuca, ele empaca, ele fica bravo. Fica bravo. O touro novo, ele sofre muito, ele dá muito trabalho. Mas depois de ele lutar muito, depois de ele tentar muito, finalmente ele se rende. Ele fala, então eu vou seguir isso aqui. Porque se o touro velho está falando, é porque deve ser bom. Ele se rende. Ele vai na passada do touro velho. O que Jesus está falando para nós? É que Jesus quer colocar sobre nós o jugo dele. Só que a gente pensa assim, por que ele vai botar um jugo? Por que ele vai fazer isso? Porque você não tem chance de fugir. Porque se ele te deixar livre, você vai fazer o que você quiser. Por que ele coloca o jugo? Porque o jugo vai fazer você andar no propósito dele. Você não vai ficar vindo e indo. Você não vai ficar assim, agora eu vou fazer do meu jeito. Não, Jesus está dizendo, segue a minha passada. Segue a minha passada, vai caminhando. Eu sei o melhor caminho para você. Vai, eu sei, eu tenho experiência nisso. Vai me seguindo, vai, fica. Touro novo. Você imagina, eu e Jesus andando. Aí Jesus está andando, você fala, vamos por aqui. Que nada, Jesus. Eu sei os meus caminhos, eu sei para onde eu vou. Olha, me pontou o seu impacto. As pessoas falam, vamos para aqui. Não vou. Por fim eu falo, então vamos, Senhor. Não tem jeito de me desprender de ti mesmo. E quando a gente vai andando com Jesus, que foi o Carlos Zimério falou, você vai percebendo como gostoso é andar com Jesus. E as passadas de Jesus vão ensinando para a gente como arar a terra. As passadas de Jesus vão nos ensinando que a gente tem o melhor para entregar. As passadas de Jesus vão nos mostrando que a gente precisa caminhar com Ele. Então Jesus fala assim, esse é o método que eu vou usar para te prender a mim. O jugo. Esse jugo é suave. E Jesus também diz, eu vou colocar em você um fardo, mas o meu fardo é leve. O que ele está expressando para nós é que ele é tão manso, ele é tão humilde, que o fardo que ele é capaz de colocar em você e em mim traz leveza. Gente, a gente acorda em paz. E a gente acorda e diz, Senhor, muito obrigado. A gente dorme em paz e a gente diz, Senhor, muito obrigado. Você sabe, existe um lugar no seu coração que só Jesus pode habitar. Você pode procurar em todo lugar. O psicanalista não vai lá. O terapeuta não vai lá. Ainda que essas profissões sejam importantes, mas o psicanalista não consegue ir lá. O terapeuta não consegue chegar onde Jesus chega. O psicanalista não vai, o psiquiatra não vai. Porque Jesus fala assim, olha, se vocês se encontrarem comigo, eu vou dar para vocês o Shabat. Se vocês se encontrarem comigo, eu vou dar para vocês descanso. Esse problema que você está passando, essa dificuldade que você está passando, só dá para descansar em Jesus, gente. Não dá para ser outra pessoa. O terapeuta vai falar assim, olha, faz assim. Ou ele vai te perguntar, fez sentido para você isso? Ele vai te perguntar, o que você pretende fazer com isso? Mas Jesus está dizendo que hoje ele é o maior psicólogo da história. Ele está dizendo assim, traga o teu problema para mim, que eu sou capaz de resolver. Quando? Amanhã? Hoje. Hoje ele é poderoso para mudar a tua história, para mudar a minha história, para mudar a minha vida, para mudar a minha família. Mas eu preciso fazer o seguinte, eu preciso ir ao encontro de Jesus. Existe um convite, existe uma promessa, mas também existe um método. O método de Jesus é fazer a gente andar emparelhado com Ele. O método de Jesus é fazer com que você não se desgrude dele. E a gente pode pensar assim, pô, se Jesus é competido, só Ele é o melhor? Só Ele é o melhor. Não tem jeito. Que Jesus convencido, só Ele pode, só Ele é o melhor, Ele é o melhor, Ele é o melhor, Ele é o melhor. Gente, no pódio, Ele é o melhor. Na medalha de ouro é Ele. Na coroa de ouro é Ele também. Na corrida de 100 metros é Ele. É tudo Ele, é tudo Ele. Porque dele para Ele são todas as coisas. Eu quero convidar você para se colocar de pé nessa noite. Deus está falando conosco. Quando eu aprender a ser um manso e humilde de coração, o que vai acontecer? Eu vou encontrar descanso para minha alma. A gente vai encontrar descanso para nossa alma.
Espírito Santo está dizendo para nós nessa noite que Ele quer te encontrar aqui. O Espírito Santo está dizendo que Ele quer te encontrar aqui. Se você está cansado, se você já não aguenta mais as lutas que você enfrenta, o estresse que você passa, e a incerteza do amanhã, Jesus está sentado hoje. Existe um divã espiritual aqui, ó, para você confessar para Ele, para você falar para Ele: Jesus, eu preciso hoje de uma transformação, e ela é urgente. Eu queria convidar a igreja, nós estamos orando pela sua vida, mas eu quero convidar você que veio aqui hoje. Que bom que você veio aqui, que alegria poder ter você aqui. Que bom poder receber você, sua casa, sua família, a representação da sua família. Mas eu quero te dar um presente. Esse presente é um presente de Deus. Qual é o presente? É a salvação em Jesus. Cláudio, como é que vai ser depois? Você vai continuar andando com Ele. Gente, andar com Jesus é a melhor coisa que existe. Os discípulos andaram com Jesus e eles disseram assim: quem é esse homem que até o vento e o mar obedecem a Ele? Quem é esse homem que pode perdoar pecados? Quem é esse homem que pode curar o enfermo? Quem é esse homem que pode transformar famílias inteiras? O nome dele é Jesus de Nazaré. Eu quero convidar você que está aqui nessa noite. Você precisa de paz. Se você precisa de paz, se você precisa de alívio, se você precisa de descanso, eu quero com toda humildade no meu coração convidar você, se você desejar, a você sair do seu lugar e vir aqui, porque eu quero orar pela sua vida. Aleluia. Se tiver mais alguém, sai do seu lugar, eu quero orar pela sua vida, vem para cá. Você precisa de descanso, eu preciso de descanso, todos nós precisamos de descanso. O descanso é uma pessoa, essa pessoa se chama Jesus de Nazaré. Essa pessoa não sou eu, essa pessoa não é religião, é Jesus. Se você tiver saído desse lugar, Jesus quer abraçar você aqui hoje. Jesus quer tocar flauta. Jesus quer dizer para você: você é importante para mim. Sai do seu lugar, vem para cá, vem para cá. Jesus tem saída, Jesus tem saída para você. Ele tem solução para a tua família, ele tem solução para a tua casa. Ele tem a saída para você. Sai do seu lugar se você quiser receber a sua oração. E se o teu coração de repente está olhando e pensando: como vai ser amanhã? Amanhã não importa, amanhã você vai estar com Jesus. Amanhã a tua família vai estar com Jesus. Amanhã a tua casa está sendo amparada por Jesus. O teu coração está sendo tocado por Jesus. Se tiver mais alguém, sai do seu lugar, nós queremos abraçar você aqui. Porque uma chance igual a essa, talvez você não tenha mais. Talvez uma chance como essa, você não tenha mais. Talvez o tempo passe e você fique pensando: o que eu vou fazer? A resposta está aqui. Vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou aliviar você. Quero convidar a igreja para estender as mãos para cá. Nós vamos orar nessa noite. Você que está aqui, coloca a mão no teu coração. Se você acredita no que você ouviu, coloca a mão no teu coração nessa noite. Porque essa é a chance que Jesus está dando para nós, de nós descansarmos nele. Jesus, nós te adoramos nessa noite, Jesus. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tivermos alguém, sai do seu lugar, nós queremos orar por ti nessa noite. Assim o farei.
pessoas que vieram aqui para ouvir a tua voz. Quem sabe o coração nessa noite, Senhor Deus, pulsante, por fazer algo terrível, mas o Senhor está tocando na mente, agora no coração, o Senhor está transformando, trazendo paz, trazendo alívio. Nós clamamos em nome de Jesus Cristo nessa noite, para que haja paz, para que haja paz, para que haja alegria, para que haja ação poderosa do teu Espírito. Deus, nessa noite nós oramos como igreja, porque nós confiamos nesse nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Dá paz, dá alívio, dá alegria ao coração, dá expectativa de um céu de glória, mas dá expectativa de viver contigo. Meu Deus, o teu jugo é suave, o teu fardo é leve, e nós queremos caminhar contigo, Senhor, por isso nós oramos. Abençoa cada pessoa aqui nessa noite. Deus, frustra os planos do inimigo e abençoa cada família, abençoa cada casa, e que haja um mover do Senhor em cada família, porque Tu és poderoso, porque Tu és santo, e a Tua palavra é verdade. Nós oramos em nome de Jesus por cada pessoa que está aqui, por cada pessoa que ouviu a Tua voz nessa noite, Pai. Nós clamamos nessa noite em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá paz ao coração aflito, porque nós cremos, oramos em nome de Jesus de Nazaré. E você diz amém. Quero nascer do teu Espírito. Glória a Deus. Receba um abraço onde você está. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Ai, que maravilha, gente. Que bom estar com Jesus. Ai, Jesus, que bom. Você é abençoado por Jesus. Eu quero convidar você a receber um presente da nossa igreja, da nossa irmã Denise. Vai entregar para você que está visitando aqui. Receba um presente da nossa igreja, porque você não nasceu por acaso. Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na sua família, na sua casa. Eu sei que você veio aqui receber uma oração porque você está cansado, mas decida se está com Jesus. Entrega a sua vida para Jesus de verdade. Fala, vou me jogar, Senhor, aos teus braços. Então levanta a sua mão e a nossa irmã Denise vai te entregar um brinde da nossa igreja. Ou melhor, será que eles podem vir aqui na frente? Vocês aceitam que eles venham aqui na frente? Amém? Vem aqui, todas as pessoas que estão visitando a gente, sem querer constranger vocês. Vocês vão receber um presente da nossa igreja aqui. E nós queremos que você seja abençoado. Leia esse livro, porque vocês serão muito abençoados por Jesus. Vocês serão alcançados pela misericórdia, pela graça do Senhor. Deus está presente aqui. Receba um abraço, receba um livro. Volte mais vezes. Isso, vem para cá, vem para cá, vem para cá, Deluzinha, vem para cá, vem para cá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem para cá, vem para cá. Isso. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá. Receba aqui um presente da nossa igreja. Amém. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a casa de vocês. Deus seja com vocês. Que vocês tenham uma semana abençoada em Jesus. Vocês não estão aqui por acaso. Amém? Então, pessoal, olha que interessante. Quando terminar aqui, cada um que trouxe seu convidado, toma um café ali. Vocês vão tomar um café com a gente, beleza? Para a gente poder se conhecer um pouco. Vocês são nossos convidados a participar do nosso PGs, que é o pequeno grupo. Nós temos irmãos que estão ali ajudando vocês, então vocês são muito bem-vindos. Deus abençoe vocês, glória a Deus, porque o Senhor é poderoso e maravilhoso.
Feche seus olhos, Pai. Leva a gente em paz, guarda o nosso coração. Tome tuas mãos na nossa semana, tome tuas mãos na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Que o Espírito Santo do Senhor nos corrija, nos ajude a estar ajustados contigo, firmados no Senhor. Nós oramos porque oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. E que a graça desse mesmo Jesus, o nosso Salvador, o amor de Deus, nosso Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para sempre. Dizemos juntos.